ponto alto! Bom dia, galera! Bom dia! Ai, meu Deus do céu, vai ser de noite o vídeo. Então vai dizer que eu tô gravando história. Vamos lá de novo. Hey, ponto alto! Tudo bem com vocês, galera? Estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos aqui mais uma vez trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês, algo que Deus tem colocado no nosso coração, uma mensagem muito importante para a nossa vida. Bom, galera, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra de Deus e hoje a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre humildade. E se tem um cara que escreveu um texto fantástico sobre humildade, foi um cara chamado Pedro. Apesar de Pedro ter sido uma pessoa muito explosiva, uma pessoa muito assim de ação mesmo, aquele cara que foi lá e cortou a orelha do guarda que veio buscar Jesus no dia da crucificação. Então, apesar dele ser esse cara de ação, ele foi um cara que nos ensinou muito no final da sua vida sobre humildade. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, algumas características da pessoa que é humilde e as vantagens de você ser uma pessoa humilde. Para a gente começar, saiba que a gente vai estar conversando sobre o capítulo de número 5 da primeira carta de Pedro, que ali Pedro já estava no fim de sua jornada aqui na Terra, então ele escreve essa carta para dar algumas orientações aos líderes da igreja, aos jovens e às pessoas que estavam lá. Então Pedro ele escreve algo direcionado para mim e para você. Então a gente vai conversar um pouquinho no decorrer de todo esse capítulo número 5 da primeira carta de Pedro. Então vamos começar. 1 Pedro, capítulo número 5, versículos 1 e 2. A gente vai observar que Pedro escreve o seguinte: e agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Então aqui a gente observa a primeira característica de uma pessoa que tem a humildade no seu coração, que é a liderança eficaz. Sabe, quando você é uma pessoa humilde, você passa a liderar de uma maneira diferente. Você passa a vivenciar todo um contexto diferente. A orientação de Pedro aqui para a vida dos presbíteros, dos líderes da igreja era: olha, façam isso com o coração, façam isso com dedicação e não por aquilo que vocês vão receber. Sabe, muitas vezes a gente pensa que a pessoa humilde é aquela pessoa que não tem nada, é aquela pessoa que vive na pobreza, é aquela pessoa que vive pedindo as coisas para os outros, quando na verdade humildade não tem nada a ver com valores. Humildade tem a ver com princípios, tem a ver com caráter, tem a ver com quem você é. A humildade ela parte da sua própria essência, do seu ser. Quem é você? Isso é humildade. Humildade é quando você não se acha nem se coloca em uma situação de pensar que é maior do que o outro, sabe? Como diz Romanos capítulo 12, versículo 3, que fala assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha só que palavra maravilhosa de Paulo sobre isso. Então a eficácia na nossa vida, nós só nos tornaremos pessoas eficazes naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, quando a gente entender que nós não somos melhores que ninguém. E quando a gente entender que a humildade, ela faz com que eu e você não pensemos no que a gente vai receber quando a gente dá algo para as pessoas, mas simplesmente no fato de estar abençoando alguém. Sabe, é tão chato quando você trabalha em um lugar, não sei se já tiveram a oportunidade de trabalhar em um lugar
onde você trabalha com uma pessoa extremamente soberba, é chato, gente. É chato porque a pessoa pensa que ela é a última bolacha do pacote. Ela pensa que ela é o sal da água do mar, entendeu? Então é algo bem complicado, se torna um relacionamento difícil com aquela pessoa. Então quando você não tem pessoas que são humildes ao seu lado, você não tem pessoas do seu lado. Essa é a grande verdade. Só se cria relacionamento, só se cria amizade, só se cria um bom convívio com pessoas que são humildes de coração. E a gente precisa entender esse princípio na nossa vida. Sabe, quando Pedro escreve aqui aos líderes da igreja, ele está falando para mim e para você também, que somos chamados por Deus a sermos líderes. Sabe, líderes fazem líderes. Então, a nossa missão na terra não é simplesmente influenciar as pessoas para que elas nos sigam, mas é também formar líderes naquelas pessoas, para que elas se tornem influenciadoras de outras pessoas, para que outras pessoas também possam levar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, através dos tempos. Então a gente precisa entender que a eficácia do processo de Deus na nossa vida, do chamado de Deus na nossa vida, ela precisa ser feita de forma a que eu e você tenhamos um coração humilde. Nós precisamos entender esse princípio. E outra coisa que Pedro nos ensina aqui na sua carta, lá no capítulo 5, é que a humildade ela cultiva relacionamentos. E aí a gente vai observar no texto aqui, né, que a partir do do versículo número 5, lá do capítulo 5, ele fala: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe, aqui está o cerne de todo esse texto. Aqui está a essência de todo esse texto, sabe? Como eu já falei, quando você tem pessoas de coração humilde perto de você, você tem alegria e prazer em estar com aquela pessoa. Você gosta de se sentar com aquela pessoa. Você gosta de bater um bom papo, tomar um café, comer um pão de queijo com aquela pessoa. Isso é bom, gente, quando você é ouvido pelas pessoas. O problema é que nós estamos vivendo uma geração hoje onde as pessoas elas têm falado muito e ouvido menos. Onde as pessoas elas têm mais criticado e julgado. Beleza. Elas têm julgado muito e acolhido pouco. Sabe, as pessoas quando você vai se aconselhar com uma pessoa, ela quer ficar falando o tempo todo. E você tá ali doido para expressar a sua tristeza, a sua indignação, talvez, o seu sentimento para aquela pessoa. E ela fica o tempo inteiro falando para você que você tá errado, que você precisa mudar. Isso é chato, gente. A gente precisa entender que cultivar o bom relacionamento parte do princípio de ouvir pessoas, de você se sentar com alguém que precisa conversar e ouvir aquela pessoa, ver a necessidade que ela tem. Não que você não deva falar, mas você deve saber o momento certo de expressar a vontade de Deus sobre a vida daquela pessoa. E a gente precisa entender isso, sabe? Ser humilde de coração transforma os nossos relacionamentos em dois âmbitos: no relacionamento vertical e no relacionamento horizontal com as pessoas. Qual é o nosso relacionamento vertical? Nosso relacionamento com Deus. Quando você não tem um coração humilde, você pensa que você é um ser super espiritual. Você pensa que eu já busco demais, eu já faço uma oração mais bonita da igreja, eu tenho a voz mais bonita da igreja na hora do louvor, eu posso cantar alto, eu sei tocar melhor instrumento aqui na igreja, eu sou bom demais, eu sou alguém que Deus tem usado para curar, para libertar, eu sou. Gente, isso é chato, sabe? Quando nós temos um coração assim,
a gente para de buscar ter um relacionamento com Deus. A gente pensa que já tá bom demais do jeito que tá, quando na verdade Deus, ele tem infinita graça, infinito poder para derramar sobre a nossa vida. Quando na verdade a missão de Deus para nós, ela mal começou. A gente precisa entender que quanto mais a gente busca, mais Deus tem. Sabe, o poder de Deus, ele não se esgota. A bênção de Deus, ela não se esgota. E nós precisamos entender isso. Corações de pessoas super espirituais são corações que não entenderam o princípio da humildade. Então o relacionamento vertical com o Senhor acaba ficando prejudicado e a pessoa acaba não buscando mais a sabedoria. A pessoa não tem mais o temor ao Senhor por pensar que é alguém super espiritual. Provérbios 15:33 fala o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então, se você quer ser honrado, seja alguém humilde. Se você busca ser honrado, seja alguém humilde. E as pessoas que são humildes, que têm isso no seu coração, elas não buscam honra de pessoas, porque elas sabem que a maior de todas as glórias foi o sacrifício de Cristo e será a vinda do Senhor que foi preparar a morada para nós. Então, o nosso relacionamento vertical fica prejudicado quando a gente não entende que precisamos ter um coração humilde. E também o nosso relacionamento horizontal, que é o nosso relacionamento com as pessoas, que a gente já falou agora há pouco. Quando nós não temos um bom relacionamento horizontal com Deus, vertical com Deus, perdão, nós não temos um bom relacionamento horizontal com as pessoas. E a gente precisa buscar isso na nossa vida. E uma última lição para nós hoje sobre a humildade, exposta aqui no capítulo de número 5 da primeira carta de Pedro, é: a humildade mostra o poder de Deus. Então vamos observar que aqui no finalzinho do capítulo, nas suas palavras finais, Pedro escreve o seguinte, versículo número 10: Deus, em toda a sua graça, o chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Então nós vemos aqui que Pedro, ele está encerrando a sua jornada, dizendo para as pessoas que o poder de Deus seja com eles para todo sempre. Amém. Então a gente precisa entender que quando a gente tem um coração humilde, a gente recebe o poder de Deus. Sabe, quando a gente é soberbo, Deus, ele pode nos usar? Pode, porque ele é Deus, ele usa quem ele quer da maneira como ele quer. Mas Deus ama um coração humilde. E a gente pode observar isso nas palavras de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 18, versículos 3 e 4, quando ele fala: e disse: eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino de Deus. Olha só que palavra fantástica. Jesus falando para nós que aquele que é humilde é o maior. Então, se você por algum motivo pensa que tá bom demais, pensa que é o bonzão, sinto muito, você não é. Quando na verdade, aquela pessoa que é humilde, que muitas vezes fica no cantinho dela lá, fazendo as suas orações, fazendo ali as suas intercessões, adorando ao Senhor com todo o seu coração, mostrando para as outras pessoas o Evangelho de Jesus, fora das quatro paredes da igreja, dando um bom testemunho, falando sobre esse amor, quando na verdade essa pessoa que tem um coração humilde é a maior no reino de Deus. Então nós precisamos entender que o poder de Deus se manifesta na nossa vida através dessa graça. Corações humildes chamam a presença de Deus. Sabe por quê? Quanto mais humilde você é, mais você pensa
que miserável é e carece da graça de Deus. Quanto mais nós somos humildes de coração, mais nós entendemos que nós não passamos de pó da terra e precisamos da presença de Deus sobre a nossa vida. Então que a gente possa aprender hoje que a humildade é um princípio de Deus para a nossa vida, que torna a nossa vida mais eficaz, que torna os nossos relacionamentos melhores e que faz com que o poder de Deus se manifeste sobre a nossa vida. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que essa palavra possa penetrar o coração de vocês, a mente de vocês, e já vai deixando também aí o seu like, já vai compartilhando com as pessoas que você sabe que precisam dessa palavra, que são todas as pessoas, inclusive euzinho aqui, recebi muito de Deus ao preparar essa palavra para vocês. Então já vai compartilhando com as pessoas. E eu queria pedir para você deixar nos comentários aí, né, pra gente, qual é a sua dificuldade quanto à humildade. O que você precisa melhorar para se tornar uma pessoa humilde. Valeu, galera, que Deus abençoe vocês.